Olá, vamos à nossa segunda aulinha de hoje, que é sobre os anfíbios. Anfíbios, certo? Então, o que são os anfíbios? Os anfíbios são animais vertebrados, como eu falei, e possuem a coluna vertebral, certo? E os anfíbios, eles tanto vivem metade da vida na água e metade na terra, certo? Então, vamos lá. Aqui, gente, ó. Vocês estão vendo aqui, né? O sapo e a rã, certo? Sapo e a rã, dá pra vocês verem, né? Sapo e a rã, rã tem essa perninha aqui, ó. O sapo não. Então, o sapo e a rã, eles são anfíbios. Sapos, rãs, salamandras são anfíbios. Por quê? Porque eles nascem na água, vivem metade da vida na água e metade da vida deles eles vivem na terra, certo? Então, os filhotes dos anfíbios, certo? Vivem na água, vivem somente na água. Mas, quando eles começam a crescer, que eu não tenho aqui, quando eles começam aqui, ó, vendo? Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Tia tirou daqui do quadrinho. Ó, eles têm esse rabinho aqui, ó, certo? Então, aqui eles já deixaram de ser girinos, passaram a metade da vida na água e vão sair pra, tá vendo, ó? O rabinho deles, que eles perdem esse rabinho. São chamados, sabe de quê? São chamados de girinos. Girinos são nomes que são dados aos filhotes dos sapos e da rãs. Por quê? Porque esses filhotes daqui, eles vivem somente na água, certo? Mas quando eles vivem adulto, eles podem viver tanto na água como na terra. Mas quando são bebês, os girinos, quando são bebês, eles vivem totalmente na água. Depois que eles crescem, que eles vão virando mais adultos, tanto eles podem viver na água, como eles podem viver na terra, né? Então, a gente sabe que os anfíbios são ovíparos, ou seja, o que são ovíparos? Nascem dos ovos, certo? Ovíparos nascem dos ovos. Então, os filhotes dos sapos, das rãs, das salamandras, das pererecas, são ovíparos. E eles nascem dos ovos, que são chamados de girinos, certo? Outra coisa também, o corpo dos girinos, eles vão se transformando, certo? Eles têm um rabinho, eles parecem uns peixinhos, certo? E com o passar do tempo, com a fase de crescimento dele, eu vou mostrar aqui a vocês no livro de vocês, ó, tá vendo? Ó, eles nascem assim, ó, põem os ovinhos, certo? Aí vão nessa fase, tá vendo? Até quando eles chegam numa fase que eles perdem esse rabo, eles vão ser adultos e o que acontece? Eles saem da água. Mas tanto eles podem viver tanto na água como na terra, certo? São chamados girinos, ok? Então, apesar dessas espécies, eles terem características diferentes, a fase em que eles se assemelham. Por exemplo, o sapo e a salamandra, quando os girinos são semelhantes, entretanto, se tornam adultos. Do sapo perde a cauda e salamandra não. O que quer dizer isso? Por exemplo, a salamandra, que é esse bichinho aqui, ó, certo? Eles são também formados girinos, certo? São girinos. Só que os sapos, com o passar do tempo, eles vão perder a caudinha, certo? A salamandra, elas vão fazer o quê? Elas vão nascer dos ovos, vão viver, os girinos vão ficar lá dentro da água, ok? Mas vai chegar uma certa fase, como eu mostrei a vocês, que eles vão perder a cauda. Os sapos, as rãs e as pererecas. Mas a salamandra, ela não vai perder a sua cauda, ela vai permanecer com a sua cauda, certo? Então, para vocês verem uma coisa, o sapo,